E aí eu tô com gripe, eu tô com resfriado, sinusite, como é que eu faço? Trabalho, vou na escola, uso máscara, porque agora a máscara foi uma coisa bacana, né? Foi, Então, eu acho que é o modelo asiático. Eu estou gripado, eu vou não transmitir para os outros. exatamente. Então, o que você me fala? Esse Como é o é? conceito. Então, assim, se a pessoa está com quadro gripal, quadro viral, respiratório, mas ela está disposta e não trabalha em grupo, porque hoje em dia, depois da pandemia, a gente sabe que tem muita gente que trabalha online. Pode fazer suas atividades em casa, pode trabalhar online, não vai fazer educação, não vai fazer atividade física, tá? Agora, se a pessoa vai para a escola, ela tem faculdade, ela tem um trabalho que ela tem que estar presencial e está com síndrome gripal e ela está disposta, é um resfriado que a gente diz, né? Está tranquila, pode botar a máscara e trabalhar. Eu recomendo dessa forma. Tá Lavar bem a mão, tudo, lavar para não as mãos, transmitir. manter a distância, usar máscara, está disposta, pode trabalhar. Tá com gripe, mal-estar, dor no corpo, não vai trabalhar. Vai ficar repousando até que ele esteja disposto. Hoje em dia, a minha rotina é sempre pedir para o paciente observar os primeiros 3 dias em casa. Ninguém vai repetir de ano na escola, nem vai ter problema no trabalho se faltar nos 3 primeiros dias, porque a gente vai saber nesses dias se o quadro está progressivamente melhor ou progressivamente pior. Então, se a febre passar depois de 48 horas, a paciente se sentir bem, ele pode trabalhar se ele estiver num ambiente isolado, ele não vai trabalhar dando aula para criança. A gente leva muito em consideração. Eu não vou deixar um garçom trabalhar resfriado, por exemplo, ou um chefe de cozinha trabalhar resfriado, por exemplo. Isso pesa na minha conduta, sabe? Se um paciente é professor de crianças, ele não vai trabalhar resfriado, mesmo que seja uma coisa simples. Então, assim, essa pergunta depende do contexto que um paciente tem, né, na realidade dele. Se ele trabalha em casa, às vezes até gripado ele pode fazer uma conferência online. Então a gente tem que levar em conta um monte de coisa para a gente poder orientar o que ele pode ou não pode fazer. Mas uma coisa em geral, não vai fazer exercício físico se estiver doente, vai hidratar bastante e vai usar analgésico. Ponto final. O contato que ele vai ter com as pessoas, como que ele vai se proteger, se ele vai precisar ou não, se ele pode ou não sair de casa, vai depender do trabalho que ele exerce. Nós médicos não podemos trabalhar doente. Não vou operar um paciente se eu estou com uma gripe. Eu mesma me preservo. É que a gente quase não fica mais doente, né, Nelson? Eu acho, Já... a gente tá imune, nem os bichos querem mais a gente. Exatamente. Agora, deixa eu perguntar, e assim, quais são as idades críticas? De repente eu tenho uma pessoa muito idosa em casa, uma criança, faz diferença quando elas pegam um resfriado e gripe, Faz não? bastante diferença. Então, bebês recém-nascidos são um grupo de cuidado maior, né? Inclusive para as mães que ficam gripadas ou os pais que estão gripados em casa, porque é inevitável, eles saem. Eu recomendo usar máscara se estiverem em casa para lidar com o bebê, se eles estiverem com síndrome gripal. Então, a mãe amamenta, pode amamentar, bota máscara, higieniza bem as mãos e não tem nenhum problema. Então, esse é um cuidado, porque esse bebezinho ainda está desenvolvendo a imunidade. Ele tem a imunidade da mãe, mas é uma imunidade frágil. Então, a gente pede para as mães que estiverem com os outros irmãozinhos em casa, acabar usando a máscara para não contaminar o bebê. E a terceira idade, né, os idosos, ou pacientes também que não são idosos, mas que têm comorbidades, como diabético descompensado, paciente que está fazendo tratamento para câncer, quimioterapia ou radioterapia, eles têm essa sensibilidade, essa suscetibilidade a se complicarem mesmo com quadros mais simples. Então, a gente tem esse cuidado maior de isolar o paciente, de ter mais atenção, e nesse sim a gente pedir exames para a gente acompanhar mais de E aí, perto. quais são os exames que você costuma pedir, por Para os exemplo? pacientes que precisam de exame, então assim, vamos começar. Pacientes que não têm comorbidade, o exame físico me dá muitas dicas. Se eu precisar muito fazer um diagnóstico de sinusite, a nasofibroscopia é um exame bastante importante e objetivo. Otoscopia? Otoscopia, exame físico. A gente sabe que a nasofibro em São Paulo é disponível, mas em muitas cidades não tem. Então, às vezes, a gente lança a mão de uma coisa que no livro, nos protocolos, não está escrito, mas é o raio-x dos seios da face, que, enfim, é uma triagem que, por Brasil afora, a gente ainda pode fazer se a gente tem um quadro muito persistente. Tá? Nos pacientes imunossuprimidos, ou nos bebezinhos, ou nesses grupos de risco, eu preciso fazer um exame de sangue para saber como é que está os leucócitos, os glóbulos brancos, como é que está o PCR? PCR, se tem sinais infecciosos ali para eu me preocupar. Então, eu acabo lançando mão dessa avaliação também
de sangue. Tá. Né? Em alguns casos, tomografia de seios da face. Tomografia dos seios da E assim por face. diante. Todos são exames caros, esses exames de imagem, então a gente reserva para os casos mais Casos complicados mais ou específicos, mais né? específicos. É isso aí. E qual que é o sintoma de alarde? De repente eu estou com essas pessoas em casa, até um imunocompetente, né? De repente não é criança nem idoso, mas de repente alguma coisa não está indo bem. Você falou algumas coisas, mas de repente falta de ar, um febrão, ficar mais prostrado, o que que... Tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção. Assim, tem coisas muito básicas que eu costumo falar porque as nossas mães sabiam, mas a gente acha que as pessoas agora precisam de esclarecimento. Então, assim, qualquer quadro respiratório inicial, ele vai dar febre nas primeiras 48 horas. E é normal e é esperado, tá? Passou 48 horas, está com febre acima de 38 graus, alguma coisa não tá boa. Então, é para procurar ajuda médica se depois de 48 horas a febre persistir. É para procurar ajuda médica se ele tiver uma dor de cabeça que não passa. E muito diferente de uma dor de cabeça que eventualmente ele tenha ou costume ter. Então, uma dor de cabeça diferente do habitual. Pode ser uma meningite Pode ser uma viral, meningite, pode pode ser ser uma outras coisas. sinusite complicada. Nas crianças e nos adultos, uma sinusite pode complicar, com uma celulite perorbitária, por exemplo. Na criança, se começar a inchar o olhinho e ela estiver resfriada, ou começar a inchar atrás da orelha, que é a mastoidite, são quadros de emergência, são sinais de alerta que alguma coisa não está indo bem, né? Nos adultos também, um quadro muito persistente, passou 10, 15 dias, as pessoas normalmente não vão ao médico quando estão resfriadas, elas se automedicam. Mas se passar por 10 dias e os sintomas ainda estiverem ali, também alguma coisa está errada. Uma tosse persistente, uma falta de ar que não existia, todos esses são sinais de alerta. Então, são muitas coisinhas aí que as pessoas precisam prestar atenção. Entendi.